ninguém me explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a benção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpriu o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá a benção, meu irmão? Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Para Jesus. Resplandecer em nossas vidas, que o amor de Cristo esteja todos os dias na nossa vida, ó Deus. Perdoa nossas faltas, abençoa toda esta igreja, Pai querido e amado. Esta é a nossa petição, em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Mais uma vez eu saudo a igreja com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos e as irmãs a ficarem de pé, se portarem de pé e abrirmos as nossas Bíblias no livro de Lucas, no apóstolo Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem,
eu te digo, levanta-te. E o defunto lá sentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Fechemos os olhos. Que o Senhor aplique nos nossos corações estas palavras maravilhosas e reveladas. E que compreendamos cada dia mais que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas dificuldades e nas nossas vicissitudes. E Ele continua o mesmo de ontem, de hoje e sempre. O Deus milagreiro que levanta defuntos, que dá vista a cegos e tira aleijados de cadeira de rodas. E que este Deus apareça e que nós diminuamos. Esta é a nossa petição. E que o Espírito Santo de Deus dê a compreensão desta palavra a cada um de nós aqui presente. Em nome de Jesus, nós oramos. E a igreja diz, amém. Podeis assentar, igreja. O nosso Senhor tem uma compaixão muito grande pelas viúvas, pelas crianças e pelos estrangeiros. E nós vemos aqui nesta passagem, aonde o médico Lucas, no capítulo 7, trata de mais um milagre do grande milagreiro Jesus Cristo. Porque quando Jesus curava, Ele dizia para o aleijado: coloca a cama na tua cabeça e leva. Quando Jesus curava o cego, que colocava cuspe na terra e fazia um lodo e passava no olho do cego, o cego estava curado. Não havia maquiagem, igreja. Não havia nenhum tipo de manivela para forçar o subconsciente das pessoas e para, no trejeito todo emocional, fazer com que as pessoas digam que estão curadas. Infelizmente, nós estamos na era da apostasia e da mentira, e nós vemos acontecer tais coisas. Porque quando Jesus cura, a igreja está curado. Quando Ele faz, está feito. E quando Ele fecha a porta, ninguém abre. E quando Ele abre, ninguém fecha. E esta mulher conduzia a sua última esperança para a morada final dos vivos, igreja, que é a boca da terra, que espera por cada um de nós. E nós sabemos que o pior de todos os nossos inimigos é a morte. Mas a morte também tem os seus benefícios, igreja. Pastor, o senhor perdeu o juízo dizer que a morte tem os benefícios? Tem, igreja. Você já imaginou se a morte não estivesse? Porque a morte não pode fazer nada por ela mesma. Ela só age quando o Deus de Israel determina. Você já imaginou se a morte não agisse nos seres humanos? A sua casa tinha uns 500 velhos. A minha casa estava bisavô, tataravô, anteretataravô e por aí vai. Tudo tremendo, sem falar, cheio de dor, o dia inteiro gritando e chorando. Era, igreja. Mas o Senhor é sábio até disso. Ele determina que são 70 anos a vida do homem e da mulher. E o que passar disso, os que chegam aos 80, é robustez, mas é cansaço e fadiga. E a morte atingiu este jovem. Este jovem não tinha 70 anos. Este jovem provavelmente tinha entre 20 e 30 anos. Era a última esperança daquela mulher antes do Deus de Israel. Porque esse povo judeu acredita no testemunho do Deus vivo que se chama Jeová. Eles não acreditam em Jesus Cristo, que é o testemunho do Filho de Deus, aleluias, que veio para redimir, que veio para nos reconciliar com o testemunho do Pai, que é Jeová. Porque antes andávamos em caminhos perdidos, e Ele veio para nos fazer andarmos de forma correta. E essa mulher vai ali, igreja. Você que é mãe, você que é pai, imagine-se agora, você que me assiste através desse canal, o seu único filho ou sua única filha sendo levada para o caminho derradeiro, sendo levado para ser engolido pela terra. Aquele corpo, aquele jovem, aquela jovem tão querida e tão querida. Aqui era um jovem tão amado por esta mãe, onde a mãe depositara na terra toda a sua esperança, porque ela sabia, igreja do Senhor, aleluias,
1 João 5,7. No céu há 3 que testificam: o Deus, a palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um. Esta é a Bíblia, igreja. Aquela mulher sabia que podia ter essa esperança neste Deus dos céus, mas na terra a sua esperança estava depositada, aleluias, nesta semente que era o seu filho. Mas infelizmente a morte o alcançara. Ela já não tinha marido porque ela era viúva, e agora perder o seu filho, aonde iria a sua descendência? Estava acabada, estava estagnada. O que seria dela? Não teria nora, não teria netos. O nome do seu marido morreria com ela, acabaria aquela casa. E para o povo de Deus, a casa, a geração, a família é algo muito importante. E para Deus é mais importante ainda, aleluias, porque Ele não criou primeiro, não foi a igreja, foi a família, para depois criar a igreja. E aquela mulher vê aquela grande multidão chorando a perca do seu filho. Hoje, igreja, está diferente. Hoje a morte é uma coisa tão normal. Mas por que, meus irmãos, minhas irmãs? Biblicamente está no Apocalipse 4 cavalos, um branco que já saiu na terra tirando a paz, um cavalo vermelho levando a guerra, e um preto trazendo a desestabilização do sistema financeiro do povo do mundo. E o 4º cavalo, o cavalo amarelo, é o único que tem um cavaleiro em cima, chamado morte. Se você junta branco, vermelho e preto, dá amarelo. Por isso, igreja, é que está tão banal a morte. Mas naquele tempo não, era diferente. No tempo em que eu era menina, há 40 anos, era diferente. Quando morria uma pessoa na nossa cidade, mesmo que a gente não conhecesse, havia uma comoção, a gente chorava por aquela família. Hoje, igreja, morre tanta gente que não temos mais nem tempo de chorar. E a mulher conduz aquele a última esperança, seu filho amado e querido. Chega Jesus, igreja. Quando você e eu pensamos que está tudo acabado, quando você e eu pensamos que não há mais esperança, quando você e eu pensamos que está tudo andando de mal para pior, você se engana, porque chega o Criador, chega o Salvador, aleluias, chega o Remidor das nossas almas e diz: não é comigo, não chores, eu vou consertar tudo que você, pelo seu pecado, entortou. Porque se o homem não tivesse pecado e caído, a morte não existiria, não existiria dores, não existiria pranto, nem... porque nós seríamos, aleluias, como disse a palavra do Senhor, crescei e multiplicai. E como é que nós nos multiplicaríamos? Nos multiplicaríamos pela palavra falada, como Jesus disse aqui com o filho da viúva de Naim: levanta-te. E o defunto levantou. O Senhor também nos produziríamos através da sua palavra. Forme-se crianças. E era criança de um lado e do outro, e eram muitas, eram crianças santas, e depois homens e mulheres santos. Resistam, como disse o apóstolo Tiago, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, igreja? A viúva de Naim levou a vitória. E você nessa noite, mulher, você nessa noite, homem, vá para a sua casa. Você nesta noite, jovem, você nesta noite, pastor, você nesta noite, presbítero, você nesta noite, ungida e ungido, todos somos ungidos de Deus. Vá para casa levando a mesma vitória. Porque o que estava morto, o Senhor reviveu. O que estava triste, Ele colocou alegria. E o que parecia que não tinha vida, Ele deu vida. Porque Ele é vida e vida em abundância. E uma salva de palmas para Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus. O amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. A igreja diz amém. Que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo eu e a minha casa, se eu obedecer, Ele guardará essa aliança.